Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta. Esse programa que tem falado da verdade mesmo, que liberta, né? Jesus, ele é a verdade, e se você conhecer a verdade te liberta se você quiser. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade é Jesus, essa verdade é a palavra de Deus, né? Você, quando se interessa por a palavra, você acredita que é verdadeira e que se cumpre na vida daquele que acredita, então você faz conforme a palavra e assim será salvo, né? E você vai ter uma nova vida na terra, né? Viver conforme a palavra, obedecendo o máximo que puder, com toda a tua força, toda a tua alma, como disse Jesus, todo o teu entendimento, né? Então o resto é com Deus, né? Depois disso aí é o Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor, ele nos dá as condições para você se salvar. Mas é você que vai decidir isso aí. Então você pode ter máquinas a teu favor e você não fazer nada com ela. Não produzir coisa nenhuma. Depende de você trabalhar na máquina, usar a máquina ou não. Então você pode ter dinheiro e viver mendigando. Você não usa o seu dinheiro. Você pode ter um emprego e perder ele porque você não faz conforme aquele que te empregou, a empresa, diz para fazer. Você pode ter um diploma e trabalhar em outra profissão, porque você não decide trabalhar naquela profissão que você aprendeu. Então a decisão está em você, em tudo é você que tem que decidir. As coisas de Deus, você saiba que você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser. Se não fosse assim, não existia Bíblia, não existia nada não. O diabo não fazia o que queria. O que queria não, porque ele não faz mesmo o que quer. Mas ele não tinha entrado para a condição que ele está, separado de Deus, porque ele não tinha o livre-arbítrio para fazer isso. Mas ele teve o livre-arbítrio no céu, para se levantar contra Deus, e assim foi expulso de lá. Então entenda que você tem o livre-arbítrio da sua vida, né? Deus jamais vai interferir nisso aí. Agora ele te dá as condições, né? E você precisa se virar. Então, da mesma forma, aqui na terra, do jeito que está o mal, aí para você fazer, aderir, usar, deixar ser usado pelo mal, está o poder de Deus, o bem da parte do Senhor. Agora, uma coisa, nenhum dos dois te obriga a fazer nada. Agora tem um detalhe aí, que se você não fizer nada, você já está condenado. Porque você já está desligado de Deus. Você não tem vida eterna garantida ainda. Você tem essa vida aqui que é natural. Então no céu não entra pecado, no céu não entra carne e sangue. Então você tem que ter uma nova vida com Deus. Mas Ele te dá todas as condições para isso. Mas o que você tem de fazer, Deus não vai fazer. Quem tem que fazer é você, a decisão está em você. Quando você usa essa força, que não precisa ter um tamanho de força, Deus não vai exigir do homem, de todos os homens, uma força, tem lá uma medida como... Vamos dar um exemplo aqui. É você tirar a carteira de motorista. Me parece que é 30 pontos, mas você com 25 ou 22 você passa. Então entenda que é dessa forma aí.
O importante para Deus é a tua intenção, é o teu, os projetos teus, pensamento e intenção do teu coração, é o que vai valer, porque o tamanho da obra não importa. O que importa é você estar decidido em fazer. Porque ainda que você seja o melhor homem da face da terra, você seja uma pessoa o mais justo de todos os tempos na terra, você não tem condição de se salvar pelos teus méritos. Então veja que você é salvo pela graça. Então quando você tem as intenções, a intenção tua boa de querer agradar o Senhor, de querer defender o reino do céu, querer o reino do céu, andar conforme o Evangelho, ainda que não consiga, mas você quer. Então você é salvo pela graça, porque é justificado pelo teu querer, pela tua decisão. Você decidiu, não foi porque o pai decidiu, alguém, não. Você teve uma decisão de servir ao Senhor, de andar conforme a palavra. Então essa decisão é que vai valer, para Deus, porque Ele discerne os pensamentos e intenção do seu coração, de qualquer coração. Então Ele vai saber se você está sendo sincero ou não. O teu esforço, se é só externo ou é interno. É espiritual, verdadeiro com Deus, ou você é só uma capa, é um lobo vestido de ovelha. Então isso está no interior teu. Então é aí que vai valer, não é o tamanho da obra. Então veja que na carteira de motorista tem lá a pontuação de 22, já passa. Mas com Deus não tem isso aí, assim, nesse sentido de pontuação. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É exatamente você decidir abrir a porta, decidir se abrir com o Senhor, decidir aprender a andar no Evangelho, ou seja, ter uma nova vida. Tem as duas vidas, você vai aprender a viver na terra, isso aí é obrigatório, né? Você sobreviver na terra, trabalhando, ganhando teu dinheiro para sobreviver, e ter a nova vida que é espiritual, que é para você buscar o Senhor, que vai remir, vai perdoar os teus pecados. A graça que está em Cristo, que é o favor imerecido para com os homens. Só Ele tem a salvação. Só Ele. Então não adianta você correr atrás de Maria, de José, de Antônio, de Paulo, não sei de quem, não. Jesus. Então tem aqui os apóstolos, mas os ensinamentos são de Jesus. Então nós somos remidos, nós somos salvos, nós somos perdoados pecados pelo sangue de Jesus. Pela morte de Jesus na cruz, quando eu acredito nisso, que Jesus morreu, mataram ele, e Deus o ressuscitou dos mortos, e eu acredito que eu vou ter esse mesmo benefício. Que eu também, se eu fizer a vontade do Pai, como Ele fez na terra, apesar de não ter pecado, Ele veio do céu, Ele nasceu diferente de todos, que foi do próprio Espírito Santo, mas Ele não pecou. Então, se eu tiver uma vida, eu lutar pela minha vida de forma correta, buscando no Senhor a orientação. A Bíblia nada mais é do que a orientação, de que um conselho.
de que a fórmula, a bússola, a instrução de como você fazer para se salvar. É isso aí. Então, isso traz um conhecimento e um poder de salvação com a graça, né, que nos salva. Então, o Evangelho é para ser cumprido. Não é para você só olhar e largar para lá. Então, o Senhor Jesus nada pode fazer por você se você não quiser. Então, é você que vai ter a ação. A ação é sua. A decisão é sua. Então, ele só dá instrução. É assim, faz dessa forma e dessa, e você vai fazendo. E você vai caminhando, e você vai crescendo nisso. Você vai adquirindo entendimento cada vez mais, vai se fortalecendo. Isso se chama de fé. De você andar sem estar vendo o Senhor, mas através das instruções da sua palavra, você sabe que está no caminho certo. E quando vem alguma coisa que é fora da palavra, você entende que não pode fazer, porque você vai sair desse caminho. Então isso é salvação, nova vida com o Senhor. Então esse nascimento que é uma nova vida, quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passou. Eis que tudo se fez novo, você vai ter uma orientação totalmente diferente. Então isso é que nós precisamos entender, que se você não fizer isso, você está perdido. Então você já está condenado, porque a carne nossa, ela não herda o céu. Então, se você anda na vontade da carne, você vai descer a sepultura, né? No sentido espiritual também. Agora, porque você já nasceu condenado. Agora você precisa sair da condenação, dessa condição de criatura, de condenado, para filho de Deus, herdeiro do céu, salvo. Então, a orientação está na palavra. Mas, como eu digo, Deus não vai fazer nada que é para você fazer, não é Ele não. Ele já deu todas as condições, todas as instruções. Quando a gente vai, sempre a gente está falando isso aqui, que Deus ele levantou homens, né, obedientes ao Senhor, cheio do Espírito Santo, e o Espírito que é o autor da palavra, o autor da Bíblia, ele usou esses homens para escrever a Bíblia, 40 homens, no período de 1.600 anos. E não tem uma palavra que venha contrário à outra. Tudo é a mesma coisa. Então, homens que foram usados em datas bem diferentes uma da outra, mas não se contradiz. Então, aí você vê o próprio Deus, que é o autor da palavra. Então veja que é a instrução de um homem, como o homem pode herdar o reino do céu. Então você pode dizer, poxa, mas por que veio uma certa mudança? Parece que mudou. Quando vem Velho Testamento, antes era só verbalmente, depois de Moisés foi escrito os primeiros livros, 5 livros, e depois vem aí os outros livros, profetas e tudo, depois vem Jesus ali, João Batista, Jesus, vem os apóstolos, mudou tudo ali, uma nova aliança, parece ter mudado, não mudou. É porque Deus ele vem se revelando. Sabe aquela coisa de você estar num programa, mas você está num estágio ali, que você não penetrou, não acessou outras pastas, outras fontes aí desse programa, de computador, mais ou menos assim. Então você sabe parte. Aí se falar de outra parte, você vai ficar embaralhado.
Então é meio que assim. Tudo, desde o dia Adão, vem apontando para Jesus. Né? E Jesus está nesse meio. Então veio Jesus, tudo apontava para ele. Aí agora nós apontamos para ele também. Né? O Novo Testamento tudo aponta para o Senhor. E o Velho era... A forma de cultuar a Deus seria diferente, oferecer sacrifício, tudo, mas apontando para o Senhor. E hoje nós estamos nas palavras do Senhor. Quando nós falamos em apóstolo, mas os ensinamentos são do Senhor. Né? Então veja que tudo é focado nele. Não tem como você colocar outro Deus, outro mediador. É tanto que a gente diz, temos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Sempre a gente usa esse termo. É o único e suficiente, porque não precisa outro. Não precisa mais nada. Então não vá colocar outra coisa, porque não existe. Nesse sentido aqui, quando se trata de terra, se trata com Jesus. É você e ele, acabou. É claro que nós vamos aprendendo, a responsabilidade está em nós. O poder de Deus, eu acabei de falar, vou falar de novo. O poder de Deus está aí. As instruções da Bíblia, da palavra do Senhor, que traz poder para o homem, para vencer as potestades, os principados do mal, como diz o apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus. O que é carnais? Um rifle, uma faca, um pau, uma bomba que o homem faz. Carnal. Mas são poderosas, não é carnal, mas são poderosa em Deus para destruição das fortalezas. Que fortaleza é essa? Do mal, né? Espiritual. E não é uma destruição que você destruiu e não vem mais. Espiritualmente não, você só resiste. Você afasta. Você se desvia com esse poder de Deus. Não é que você vai eliminar o cão, o diabo, os demônios. Não, o poder deles. Não, você não vai ter poder para acabar com eles. Não, você apenas se desvia desse poder do mal. Você apenas usa, Deus te dá a arma para você se desviar, para você resistir, para você vencer no sentido de momentos. Naquele momento. Mas você precisa ficar sempre revestido, porque vem outro momento. Vem toda hora, até o final. Por isso que Jesus fala em Apocalipse 3, 21, né? Aquele que vencer até o fim, eu considerei que se sendo no meu trono, no meu venci, me sentei no trono do meu Pai. Então, não diz só essa vez, mas muitas vezes Jesus usou esse termo, de vencer até o fim. Então, vencer nesse sentido, porque você vence uma batalha hoje, amanhã vem outra. E no sentido espiritual, você não vai eliminar, você não vai destruir os espíritos. Não, os demônios. Então entenda, você está armado para ir vivendo, se defendendo. Se você tiver a palavra de Deus, você aprender isso. Então você e eu precisamos nos defender com a palavra, é a espada do Espírito. É a palavra de Deus. É o escudo da fé para você apagar os dados inflamados do maligno. Então você tem que ter as armaduras do Senhor. Então as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essa destruição é exatamente esses dados inflamados, essas investidas do diabo para nos enganar, para nos tapear,
fazer a gente pecar e se afastar de Deus. Então nós precisamos ir destruindo esses dados. Vem as investidas e nós destruímos as investidas. Mas o demônio lá não vai ser destruído, ele fica lá. Ele vai investir outra vez. E você está lá pronto, armado. Então o poder de Deus está a teu favor na terra para você se salvar. Você se armar e começar a andar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao reino de Deus, é isso aí. Ninguém vem à salvação se não for por mim, disse Jesus. Então é isso aí. Eu preciso entender isso aqui para mim começar a sair dessa condição de condenado. Se você não fizer coisa nenhuma, já está condenado. Então está aqui a Bíblia, a nossa bússola, o nosso manual de instrução, né? E quando você se interessa por isso, Deus está contigo. O poder de Deus é a teu favor. Então você começa uma caminhada, uma luta. É como que você vai numa estrada e aparece um monte de ninjas. Aquelas pessoas que vão querer impedir você chegar lá. E você vai ter que lutar. Vai ter que ir com as armas carnal, você não consegue. Então quando Paulo diz isso é porque tem que enfrentar com as armas que não é carnal, mas sim espiritual, poderosa em Deus. Então aqui, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou. Então, agora esse transporte só é feito se você entrar nele. Pode ter, você quer ir de uma cidade para outra, tem lá um monte de ônibus, avião, barcos, né, que pode levar você, um monte de tipo de transporte. Mas a decisão é sua de entrar no transporte, né? Então a decisão é sua nesse sentido. Ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, do poder das trevas. Ele nos tirou do poder das trevas. O que é esse poder e o que é treva? Poder de lubriar, de tapear, de não entender. Um poder que quando você não busca em Deus, você quer de si mesmo entender as coisas espirituais, céu e tudo enquanto, você nunca vai entender. Porque o homem não tem capacidade de entender o mundo espiritual. Então por isso que o inimigo, nós já nascemos desligado de Deus, precisamos ligar para clarear. Exatamente usar esse transporte, nós sair, como ele diz, tirou da potestade, desse poder das trevas, ele nos tirou. Mas só se eu quiser sair. Claro, porque eu posso ficar nas trevas. É sem entendimento, sem compreensão. Fechados os olhos e na escuridão, no sentido de não compreender, não aceitar essa saída. Eu não posso ser transportado se eu não aceitar entrar no transporte. É isso aí. Então, quando eu saio aqui desse poder das trevas que está dominando a minha mente, aí eu entro, aí clareia. Eu consigo ver o transporte. Eu consigo ver a necessidade de eu sair cada vez mais dessa falta de conhecimento, de entendimento, essa falta de
de obediência ao Senhor, dessa potestade, desse poder que me tapeia, me prende, me amarra, para mim sair para uma liberdade, que é o poder de Deus, para as armas do Senhor, né? Pegar essas armaduras do Senhor que tem disponível para mim, basta eu querer, e Ele me disponibiliza para me lutar pela minha própria vida. É isso aí. Então nós precisamos entender isso aqui. Isso é a coisa mais real que existe. É isso aqui. Então a necessidade está em você, está em mim, qualquer pessoa que nasce aqui. Agora, como é que eu vou entender isso aqui? Eu vou me interessar por isso. Aí Jesus disse, quem comete pecado é escravo do pecado, é preso no pecado. Então é exatamente preso nas trevas. Nos tirou da potestade, do poder das trevas. Então, o que essa palavra tirou? Não significa que ele tirou todo mundo. É quem quer. Sabe aquela coisa que o diploma está lá na universidade, só falta bater o nome. Mas você quer? Você vai lá, se matricula, estuda com muito interesse e tira o diploma, recebe o diploma. Tem uns que sim e outros não. Então, da mesma forma, você quer ser transportado, você quer nascer de novo para ver o reino do céu, para clarear e você enxergar a porta e entrar no reino? Ou você prefere se conforma com esse mundo, com essa vida como está? Não, deixa comigo, eu vou viver aqui, depois a gente conversa aí. Não faça isso. Então Paulo escreve aos Romanos exatamente isso aí. Capítulo 12, versículo 1, ele dá instrução ali, ele dá um conselho de como cultuar Deus e ser aprovado. Porque você pode cultuar a vida inteira dizendo que está cultuando a Deus, e Deus, quando você chegar lá com Ele, diz: tu nunca na vida cultuou eu, nunca tu me chamou para nada, não te conheço, não sei nem quem tu és. No sentido de ter chamado Ele, de ter pedido, de alguma forma, ter acessado a Ele, pedido ajuda e salvação, pedido penetrar de alguma forma nessa graça que está no Senhor. Nesse sentido que a gente está falando. Por quê? Porque você quer cultuar Deus do teu jeito, né? Você pensa que é do jeito que... qualquer jeito, falar em Deus, ele está igual um cachorrinho já lá, assim, o que é? Não é assim. Deus está no trono dele, ele é Deus. É você que vai acessar lá. Se não tiver a instrução correta que está aqui, ó, se você não obedecer, você não chega lá. Está entendendo, irmão? Então o que Paulo diz lá? Em Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Ou seja, para ficar mais claro, eu peço pelo amor de Deus. É isso aí. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, tem as condições para Deus receber o culto. Ele está falando comigo mesmo. Ele não é porque tem Deus de alguma forma soberbo. Não, tem a maneira, né? Tem a maneira. Você, para se empregar numa empresa, tem uma maneira, tem um currículo lá, ou seja, umas exigências que você tem que preencher e se adequar àquelas normas lá.
da empresa, agora tu imagina para tu entrar no céu. O que é isso? Participar do reino do céu, ser um herdeiro do reino eterno do Senhor. Tem exigência não, é claro. Então precisa que você atende. Rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. O que é isso? Eu me apresento como eu, carnal, homem, me entrego totalmente ao Senhor para me sacrificar. Sacrificar como é? Obedecendo a palavra, há um sacrifício. Aquele que não tomar a sua cruz e seguir após mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não rejeitar a si mesmo. Então tem que, para me adequar nisso aí que Paulo está dizendo, eu preciso me despir do velho homem, eu preciso me mudar meus hábitos de viver, me adequar à palavra, às exigências da palavra. Então ele está dizendo, se apresentar o vosso corpo em sacrifício. Quando dizem sacrifício é porque está sacrificando um monte de coisa. Você precisa se sacrificar para poder obedecer ao Senhor. Sacrifício santo é uma coisa separada do pecado. E agradável a Deus. A maneira que agrada. Então é bíblico. A Bíblia diz, faz assim. Que é o vosso culto racional. Então eu vou buscar razão na Bíblia. Eu vou aprender isso na Bíblia. A maneira que Deus quer. É Ele, é com Ele o negócio. Então tem que tratar com o Senhor. Então, aí ele diz no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Então não posso me conformar com o que o mundo me diz. As pessoas que não buscam Deus, que vivem de qualquer jeito, ou ainda que busquem, mas de maneira descontrolada, sem a obediência ao Senhor. Da maneira carnal. Não posso me conformar com isso. Eu me conformo com o que o Senhor me diz. Aí está certo. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tem uma renovação. Eu preciso ser transformado por uma renovação. Porque a palavra diz para renovar. A palavra diz para mudar. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É salvar qualquer um que venha. Qualquer um que venha fazer isso. Mas se você não fizer, o que Deus pode fazer? Nada. Porque você não quer. Então se existe milhares de vagas de emprego, mas você não quer trabalhar, o que os empregadores podem fazer por você? Nada. Você não quer. Está entendendo? Então, se eu não quero me salvar, tem todas as condições para mim me salvar, mas eu não quero. Eu não quero me sujeitar. Eu não quero abrir mão das coisas que eu gosto. Daquilo que eu acho que devo fazer. Eu não quero abrir mão, não quero me sujeitar às palavras do Senhor. Eu perdo tudo. Quer dizer, não é perder, você não consegue fazer nada. Você nasceu desempregado, continua desempregado. Do mesmo jeito, você nasceu condenado, nasceu destituído, desligado de Deus, continua do mesmo jeito. Morre e vai para o inferno. Faz o quê? Porque você não quis se ligar ao Senhor. Então isso é muito claro.
Né? Não é uma questão aqui de estar... Não é porque é assim que funciona. Se não fosse assim, não precisava de Bíblia, não precisava ninguém mudar de vida. Então, para que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu entendia de um jeito, agora entendo do outro. Porque a palavra me abriu a mente, me levou para a luz, me tirou das trevas, do poder das trevas. Treva é exatamente isso. Falta de conhecimento, de entendimento. Falta de conhecer a Deus, de ter vida. Quando Jesus diz que tem que nascer de novo para ver o reino. Tem que nascer da água do Espírito para entrar no reino. Porque com certeza qualquer coisa, qualquer porta, você precisa primeiro, para entrar, você precisa ver. Então a treva, aquele poder que bloqueia essa minha visão de eu ver a porta para mim entrar no reino do céu. Então quando eu nascer da água e do Espírito, que é a palavra de Deus, no Espírito que tem essa transformação, essa renovação do entendimento, eu consigo entrar no reino. Aí eu experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então as pessoas acham que Deus ele é responsável, ele anda correndo atrás de pessoa tipo um político, assim, né, que para ganhar voto. Não é assim que funcionam as coisas. Entenda que o mal está ali, o bem está aqui, é tu que tem o direito de procurar. O mal já está em ti, não precisa nem procurar, já está lá. Que ele já ganhou nós lá no Adão. Agora eu preciso procurar o bem, que é a parte de Deus, a luz, a verdade, para mim sair das trevas, da mentira, do engano, né? Da morte para a vida. E aí só Deus pode fazer isso. Então, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou seja, do Filho do seu amor. Aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O versículo 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Somente ele, não tem quem derramou sangue por nós. Um homem podia derramar e pode derramar o sangue todo por alguém, não vai remir nada. Porque nós já somos pecadores. Aí não tem como remir nem o teus pecados. Você não tem como o teu sangue você dá pelos teus pecados. Tem como. Tem que ser o de Jesus. Antes, no Velho Testamento, seriam os animais, porque animal não tinha pecado, ele era inocente. E aí foi uma maneira que Deus veio trazendo pela lei, foi se revelando ao homem. Aí chegou Jesus, que veio do céu, diretamente do céu, e voltou para o céu, claro, depois de ressuscitado. Mas ele, como homem, ele derramou o seu sangue, um inocente, totalmente inocente, porque ele não veio de Adão. E também a sua carne, ele deu para resgatar nós. Então, quem corre para ele, tem salvação. Quem fica no que está e andando no pecado, está condenado. Então, o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente isso aqui. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor, é gratuito. Só basta você decidir. Então, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 15. O qual imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é primeiro em tudo, né? Então nós precisamos entender isso aqui. Aí ele diz no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja denominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então veja, não sobra nada para ninguém. Poderes, principados, tronos, todas as coisas foram criadas por Ele. Por Ele e para Ele. Então não adianta, quando diz para Ele, é que Ele tem o domínio. Quando você não dá ouvido, é Ele que vai te condenar. Porque você quis ser condenado. Não é porque Ele quer que você seja. Não. Mas é você que não quis obedecer, conhecer o caminho da verdade para se salvar. Então você adorou a mentira, você deixou ser lubriado. Andar nas trevas, rejeitando a luz. Então ele disse que a condenação é exatamente essa aí. Quando ele diz aqui, em João, versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Aí ele vai dizer, que condenação é essa? Versículo 19. Isso, palavras do Senhor Jesus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Ou seja, não quer mudar. Você é opinioso, não, você não entende, nem quer entender, não aceita o conselho de Deus, porque o Evangelho nada mais é do que isso. Uma maneira de te chamar a atenção, de te aconselhar, para você pegar o caminho correto e se salvar. Só isso. Evangelho é isso, não é zoar, não adianta. É isso aqui, você aprender. Aí você tem a palavra, você tem armas na tua mão. Aí parece assim, quando a gente usa isso, aí você só fica pensando no bem teu, carnal. Eu vou ter arma para me defender, para me fazer coisas que eu desejo. Pelo contrário, essas armas você vai usar contra você. É por isso que ninguém quer o Evangelho. Quer dizer, ninguém no sentido, não é todo mundo que quer, não é todo mundo que acredita, que entende isso aí. Que você tem que usar essas armas que Deus te dá contra a tua vontade.
primeiro contra você, porque você vai sempre querer entrar na arapuca do inimigo, na tentação, no pecado, no erro, no engano, nas trevas. E Deus é luz, para que é? Para esclarecer. Ei, para aí não. Sempre esse lado vai ser verdadeiro. E a verdade é clara, a verdade não engana, a verdade não tapeia, não lubreia, não faz teatro, não. A verdade é nua e crua. Por isso que é desagradável. Porque traz uma realidade da coisa. Não traz um lubreio, um tapeado, um engano, uma mentira que te tapeia, parece que vai dar certo e depois dá errado. Porque esse é o salário qual é? Do engano, da mentira, do pecado, a morte. É uma arapuca. Parece ser maravilhoso, no final é morte. Mas verdade não, verdade tá tudo claro. Se fizer assim, tá salvo. É isso aí. Então, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras faziam no mal, né? Na parte maligna, carnal, terrena, conformado com o mundo. Eu vou até ler os outros versículos aqui, mais dois. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Aborrece. A luz é contra Deus, é contra o bem. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Se vem para a luz, estou vendo o erro. Não vem, não confessa, não, porque não quer se arrepender, quer continuar fazendo as mesmas coisas erradas. Vir para a luz é confessar. Eu faço sempre isso aqui, mas não vou fazer mais. A partir de hoje, eu quero andar na luz. Todo mundo vendo o que eu estou fazendo. Transparente, com sinceridade, autêntico. Eita glória, é isso aí. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Tranquilo, não tem problema nenhum. Não ando com mentira, está aqui, o que eu faço é isso mesmo. Está na luz, está claro. Digo para qualquer um. Está entendendo, irmão? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas em Deus. Não tem o que temer. Tudo certinho. Não tem o que esconder. Né? Então aqui, nesse capítulo aqui de João, aqui fala aqueles versículos que eu falei agora há pouco. No versículo 3 de João 3, Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. O reino de Deus. Nicodemos disse um bocado de coisa aqui, que preciso voltar no ventre da minha mãe. Leva tudo pro natural, irmão. Conformado com o mundo. Mas ele diz aqui no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E ele diz no 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se eu ando na minha carne, eu vou para onde? Eu vou descer o pó. Porque do pó eu vim. Eu estou fazendo as mesmas obras. Estou vivendo só na terra, não tem nada a ver no céu. Então tem gente que só se preocupa com a terra.
só com o corpo. E não se preocupa com a alma, com a vida eterna. E morre, vai para onde? O inferno, desce ao abismo. Tudo é para cá, para baixo. Agora, você tem que se preocupar para... o que é nascido da carne, abismo. O que é nascido do espírito, é espírito, é céu. O que é nascer, produzir, agir conforme, fazer as obras, na verdade, ver o reino e entrar no reino. Então é isso, deixar, filho. Então, voltando aqui, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14, 15, o 16, que eu li agora, eu vou ler de novo, repetir, vou para o 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visível e invisível, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tem nada além, nem antes nem depois. Então não corra atrás de homem, atrás de não sei o que nesse sentido, não. É claro que é nós aqui que pregamos, como eu acabei de dizer, nós aqui somos responsáveis por nós mesmos, uns pelos outros, para estar nesse corpo de Cristo, aprendendo uns com os outros. Quem é que está na luz? Quem é que está edificando? Quem é que está buscando em Deus? Está andando com o Senhor? Na palavra, eu estou junto. Quem é que está tapeando? Não quer nada, não tem nada a ver com isso, não quer? Estou fora. Nesse sentido. Para mim comprar, vender para ele, cavar um buraco mais ele, entupir lá, fazer uma casa, não tem nada a ver. Eu estou falando nesse sentido. Eu tenho que estar fora. Tenho que andar com quem anda na luz. Eu tenho que aprender e ensinar também quem anda na luz. Quem está nessa situação aqui. Quem está acreditando no Senhor. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 18. Porque ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo ele é primeiro. Tem antes nem depois, não existe. Então, por isso, precisamos estar com o Senhor, buscando nele, sabendo que se nós sofremos com ele também reinaremos. Se tem abundância de sofrimento, mas também tem abundância de vitória. Porque o Senhor faz isso nas nossas vidas. Eu quero que você acredite nisso. Você seja salvo. E eu também, claro. Mas vamos buscar no Senhor. Está disponível para nós. Todo esse poder do Senhor. É como que você vai pedir alguma coisa para alguém e ele te dá um trabalho para você exercer para ganhar aquilo lá. Então Deus, ele não dá no sentido, ele dá para você se fazer. Então é um versículo que eu sempre falo, João, o Evangelho, segundo escreveu, João capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que creu, ele deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Você se fazer. Deus não vai fazer nada, assim, porque você tem que ter atitude. Ele já fez, está aí. Se você o que é nascido da carne, exatamente o que é produzido, o que é feito na carne é carne.
O que é feito, produzido, trabalhado no Espírito é Espírito. Então, se eu trabalho só para a carne, não tem nada a ver com Espírito, coisa nenhuma, eu morro, estou condenado mesmo para o inferno. Mas se eu produzir no Espírito, então estou produzindo coisa para o céu. Para a salvação minha. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. E Jesus disse, acumular tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consomem. E o ladrão não mina nem rouba, o diabo não vai lá tirar. É isso aí. Então você bota lá o tesouro lá, produziu para o céu. Está lá. Não tem quem tome. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus fala isso aí. Mas é se tiver. Se você produzir, guarda, segura lá. Então isso é vencer até o fim. Uma batalha para você guardar o que tem. Mas se não tem nada, começa a produzir agora. Começa a ter. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se chega ao Senhor, o Senhor se chegará a você. Resiste ao diabo, ele fugirá de ti. Não é que você vença, como eu disse. Não, tu resiste ele foge. Ele vem de novo, tu resiste de novo, ele foge. E vai até o fim da vida, nessa peleja aí. É assim. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor tem dado a mim e às pessoas que nos assistem nesse momento, que eles venham compreender a necessidade que tem de sair das trevas para a luz, sair da condenação para a salvação, sair da morte para a vida. Meu Deus, ajuda, esclarece, abre a mente, faz entender. Meu Deus, ensina, meu Senhor, a eles se fortalecerem no Senhor, na tua palavra, e assim se defender com a tua palavra, que é a espada do Espírito. Ajuda, abençoa, cuida, sara, liberta, fortalece a cada um, dá vigor a cada um. Em nome de Jesus que nós pedimos, e já por fé, Senhor, nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.